E estamos aqui, escolhemos estar aqui, né? A gente podia estar se amando, e eu digo isso, se amando no sentido da gente se amar primeiro, né? Porque é importante, essa pandemia tem mostrado que as pessoas, por conta do distanciamento social, estão muito adoecidas, né? É muito difícil se reencontrar, né? E ser feliz consigo, mas hoje eu vejo como isso é importante para a gente poder amar as outras pessoas, amar a si próprio primeiro, amar seus projetos e poder ter uma relação mais saudável de amor com o mundo, né? Então, obrigada aí pela presença. Falado um pouco dessa aproximação com a temática, depois que então que eu fiz esse percurso, algumas questões nunca mais me abandonaram, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Que mundo é esse que a gente vive? Que mundo é esse para que um pequeno grupo, né, de pessoas no mundo, né, que são os donos de corporações, de ações, de bancos, para que eles possam manter as suas vidas, né, eles precisam destruir o meio ambiente e superexplorar a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras nesse planeta. Então, essa é uma questão que não me abandona mais. Então, tudo, né? E o que eu queria trazer para vocês, assim, que é uma interrogação que vem, não é uma questão teórica, né? É do cotidiano. Então, tudo que a gente consome, essa pergunta me vem, né? Tudo, né? Nossas roupas, aliás, eu recomendo a última live da Embradiva, foi muito legal, falando sobre moda, super recomendo, não sei se ainda está disponível. Mas as nossas roupas, os nossos sapatos, casa, carro, telefone, computador. Então, assim, o que está por trás disso tudo que a gente consome, né? Marx já ensinava muita gente isso, né? É algo invisível, né? A gente desconhece o que está por trás de todo o processo produtivo. E durante muito tempo a gente meio que ignorava isso, porque parte da classe trabalhadora mundial, que hoje a gente vê que ela é cada vez menor, ela consegue ter acesso a esses ao consumo de certos bens, né? Mas isso não é para todo mundo, né? Não cabe todo mundo nesse circuito do consumo, né? Dos direitos, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estava falando, eu coloquei na roupa, sapato, eu coloquei também os nossos produtos de limpeza, nossos produtos de beleza, nossa comida, que é o assunto que nos traz aqui hoje, né? Então, de forma geral, a gente ignora que tudo que a gente consome, em maior ou menor escala, tem a natureza como fonte. E esse modelo de desenvolvimento, ideologicamente, faz com que a gente acredite que esses recursos são inesgotáveis, mas, na prática, o que a gente vê é que os recursos são esgotáveis, né? Mas, em função dessa lógica de acumulação e de ganância, né, se continua um padrão de desenvolvimento que coloca cada vez mais em xeque o meio ambiente e a própria humanidade. Então, desde os anos 60, mais ou menos, você tem, inclusive, a Europa, é um foco disso, né? De uma crítica muito grande ao consumismo, ao produtivismo, se cria os fóruns da ONU, né, para as conferências sobre meio ambiente, desde então uma série de pactos, como o Pacto de Quioto, agora a COP de Paris, né, tudo pensando em como reduzir a emissão de gases para frear um pouco o aquecimento global e as mudanças climáticas. E o que a gente assiste, na verdade, é que, primeiro, que essas medidas são ínfimas diante do estrago que já foi feito e que continua sendo feito. Então, precisava de uma mudança muito revolucionária, muito mais substantiva, e a gente não vê isso acontecendo. Ao ponto de que muitas das previsões sobre o aumento da temperatura mundial, ou seja, aquecimento global, e... tem gatos agora. Que eram para 2050,
como a diminuição do acesso à água potável, né, e o aumento da temperatura, já estão para 2030, ou seja, daqui a 10 anos, né? E isso traz uma série de efeitos socioambientais. Esse ano é um grande exemplo, talvez o mais inescapável, né? Então, você teve um incêndio homérico na Austrália no início do ano, inundações terríveis, né? Aqui na região sudeste, de destruir cidades, agora no sudeste do Brasil. Agora a gente tem o Cerrado, o Pantanal em chama, 10% de umidade. Então, assim, a Amazônia também é uma situação dramática, escandalosa. E a gente tem a pandemia da Covid. Nada disso é ao acaso, né? Tem muitos estudos que mostram que quanto mais essa fronteira, né, dos empreendimentos do capital com a natureza, ela vai se expandindo, mais a gente tem contato com novos vírus, novas bactérias que já estavam na natureza, mas que já tinham ali uma relação de equilíbrio e que provocam uma série de doenças aos humanos. Não é a primeira pandemia que a gente vem vendo desde o início aí do século XXI. Já teve vaca-louca, a gripe não sei das quantas, né? A gente pode listar aqui. Essa é uma com impacto muito mundial, muito grande, né? E aí que me parece que ela tem uma dramaticidade terrível, lógico, né? Você vê, desde o início do ano, a gente acompanhando as notícias na TV do número de óbitos que só aumenta, né? No Brasil é uma situação criminosa e genocida, né? É vergonhoso o que o nosso governo tem feito de desinvestir no Sistema Único de Saúde, na educação, na política ambiental, justamente no momento que o país mais precisa de política pública. Então, é genocídio que vem acontecendo no Brasil. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E aí eu ia passar até... Quer que eu tente passar, Patrícia? Já está aquele vídeo? O vídeo a gente pode tentar, mas eu não sei se vai dar certo. Quer Então, tentar? porque eu tinha preparado aqui um videozinho que fala um pouco sobre essas questões do modo de produzir e viver. Vamos tentar aqui, só que ela não estava ouvindo. Vamos... De repente os outros escutam, eu não estava escutando. Esse é o vídeo sobre o quê? Chama antropoceno. Antropoceno. Uhum. Uhum. A gente vai passar só o início. Se não estiver dando para ouvir, a gente para e eu retomo. Estão vendo? Vendo, sim. Eu não escuto. Alguém escuta no grupo? Não estou escutando. Não, então... Não. Mas talvez você possa fazer um resumo. Sim. Do que se trata. Depois eu posso passar o link. É um vídeo que está na página da APIB, que é a Associação da Proteção dos Indígenas Brasileiros, que fala desse modo nosso de viver, que tem o homem como um centro, né, superior a toda
ao conjunto do meio ambiente e que chama atenção para a questão. Ele tem essa introdução, que eu ia passar aqui uns 2 minutinhos, e que chama atenção para a questão indígena, né, que é extremamente grave no Brasil, porque as nossas florestas estão agora pegando fogo, né, mas antes disso a exploração da madeira, a expansão agrícola, né, uma situação terrível que atinge as comunidades quilombolas, indígenas, os camponeses e camponesas de uma forma geral. Bom, aí vocês podiam estar se perguntando, mas eu acho que ela está dando uma enrolada, né? Porque não está falando da agricultura e da agroecologia. E aí eu vou então falar por que eu fiz essa introdução bem panorâmica, bem rápida, né? Porque a agroecologia ela é um campo de saberes e práticas e de conhecimento que vem se configurando nos últimos 20, 30 anos, né, no Brasil. Mas ela, dentro desse contexto, ela tem uma clareza política. Então, eu fiz toda essa introdução de como é que anda o nosso modo de produzir e de viver, porque a agroecologia ela vai se contrapor a esse modo de produzir e de viver, dando ênfase à questão alimentar, da produção de alimentos, né, de distribuição de alimentos como algo central. E por que isso é algo central, né? Assim como os bens comuns da natureza são algo central, que não podem ser, mas que são, né, infelizmente, mas que não devem ser incorporados à lógica do mercado, né, como a água, por exemplo, que é um dos temas que já tem provocado guerras em alguns lugares no mundo. Sem alimento a gente não vive. Podemos, né, sem alimento, sem água a gente não vive. Eu sei que é muito difícil, né, não tem ninguém muito jovem aqui, mas a gente viveu anos sem telefone, sem celular, sem computador, né? Eu lembro dos meus trabalhos na faculdade, no início era na máquina de datilografar, isso não tem tanto tempo assim. Então, assim, a gente consegue viver sem e isso não é mas, assim, não estou condenando a tecnologia, acho que a tecnologia ela é bem-vinda se ela facilita a nossa vida para a gente viver melhor, mas, de novo, né, qual o impacto ambiental e socioambiental que isso tem? Isso é realmente necessário, né? Isso envolve trabalho análogo à escravidão, isso envolve superexploração do trabalho, são questões, por isso que eu falo que não há como separar a agroecologia do contexto em que ela nasce se opondo e enfrentando esse contexto. Particularmente, a gente tem um modelo, esse modelo no campo, né, que não é só no campo, porque é um mercado financeiro que envolve, mas o agronegócio ele tem um impacto mais visível no campo e nas florestas do que nas cidades, mas tem também na cidade, né? Mas, então, esse modelo de produção, né, agropecuário é um modelo desde a colonização, vamos combinar, né, que é um modelo de destruição ambiental, né, num primeiro momento, inclusive com escravidão de povos, né, com extermínio e escravidão de povos. Então, é estranho, pode parecer estranho de estar falando, por que eu estou em pleno século XXI falando sobre isso? Porque tem a ver, né? É um padrão de desenvolvimento, né, do capitalismo na época mercantil, que depois se torna um capitalismo industrial, que tem como base a destruição ambiental e a superexploração de pessoas. Ainda que, obviamente, muita coisa tenha mudado de lá para cá. Então, essa compreensão é importante. E hoje a gente chama isso de agronegócio, o capital chama isso de agronegócio, que não é exatamente produção de comida, mas é o que a gente chama de produção de commodities, ou seja, você tem um mercado de ações de soja, né, de produtos que têm um alto valor no mercado, porque, né, o mercado precisa desses produtos, né? Então, de soja, de algodão, cadê a Márcio? O Márcio me ajuda aí nos nossos produtos, né? Laranja, carne, né? Milho, a gente pensar na situação do México. Então, são produtos que têm um valor internacional, que o que determina não é o custo da produção,
né, que se paga, por exemplo, aos trabalhadores, mais um valor que você tem no mercado internacional, que, em geral, é para alimentar gado, né, soja, por exemplo, milho, por exemplo, né, e que gado precisa o quê? De pasto, ou seja, precisa de áreas que não tenham árvores, não tenham floresta, né? Então, nada disso, tudo isso, perdão, precisa de áreas sem nada. Então, hoje, quem vai hoje ao Cerrado, é chocante, né? E tem uma região que a gente chama do Mato Piba, né? Que encontra ali Tocantins, Maranhão, Piauí, que é uma área forte de expansão do agronegócio, Amazônia agora novamente, né? Então, esse modelo de desenvolvimento que se expressa muito na América Latina e no Brasil, a agroecologia ela entende que é um modelo que precisa ser enfrentado. Então, só para a gente ter noção, quem põe vários estudos de órgãos oficiais do governo brasileiro, como o IBGE, reconhecem que quem bota comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Mais de 70% do que brasileiros comem vem da agricultura familiar, e não, né, dessa grande, do agronegócio. E isso é importante, porque o fundo público, ou seja, os recursos públicos, muitas vezes, aliás, sempre, né, os lobistas estão aí para isso, o agronegócio está no Congresso Nacional, né? Os lobistas, né, estão votando recursos para subsidiarem esse tipo de desenvolvimento. Por outro lado, você tem recursos ínfimos para a agricultura familiar, sobretudo de base, com base na agroecologia. Por que eu falo isso? Porque você tem recursos para a agricultura familiar, mas, em geral, são recursos que tornam os agricultores dependentes dos bancos, né? Dependentes de pacotes tecnológicos, ou seja, obrigando os agricultores a usarem insumos químicos, né, para aumentar, sob o argumento de aumentar a sua produtividade. Então, e que são extremamente danosos, né? Todo mundo, acho que no cenário internacional, todo mundo acompanhou que logo no início do governo Bolsonaro, uma das coisas que foi feito foi liberar uma série de agrotóxicos para uso na agricultura que são proibidos na Europa, por exemplo, né? E isso continua, isso não parou, né? Então, você tem esse tipo de programa, né, de política para a agricultura familiar que estimula os agricultores a usarem esse tipo de pacote tecnológico, e aí você tem a agroecologia como um contraponto a isso. Durante uma parte do período dos governos petistas, se conseguiu um avanço, se criou um programa e um plano de agricultura orgânica e agroecologia, só que logo depois veio o golpe, né, teve uma experiência muito curta, e veio o golpe de 2016 e agora esse desgoverno terrível que a gente vem vivenciando aqui. Então, é importante entender a agroecologia nesse contexto. Sim, e aí uma outra coisa que é bem importante da gente falar, que um dos grandes impactos do agronegócio é a produção e a reprodução da fome. Porque se a base do agronegócio é você cada vez mais expropriar terras, você está tirando as pessoas que moravam ali, então as pessoas não conseguem mais plantar. Em outros lugares, elas também não estão conseguindo emprego, porque o desemprego é uma realidade, então elas não têm renda, né? Então, a fome que alguns poderiam, a classe média sobretudo, né, que se acha muito conhecedora de algumas coisas, é absolutamente ignorante e alienada de outras. Então, assim, pode-se achar que essa classe média que consegue consumir o que quer, que a fome era uma coisa do passado, do século passado, de 2 séculos atrás, e não é, né? Não sei se a Andréia está aqui, que é a atriz que interpreta a Bitita, né? Que é a Carolina Maria de Jesus. A Andréia está aí? Não, né? Mas a gente, Clarice, que é uma colega aqui de trabalho, que está com um grupo de estudo sobre a Carolina, e o primeiro texto foi o Diário de Bitita, né? Que nasceu na década de 10 ou 20 do século passado, e é um diário que é a exposição da situação dos negros no país, né? Assim, um racismo absurdo, um machismo absurdo e a fome
a morte como algo assim cotidiano na vida dessa população. Ela é do interior de Minas, né? Então, assim, não vou ler, até tinha separado uns trechos, mas vamos assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente está 100 anos depois de Bitita, do nascimento de Bitita, e a fome ainda é uma realidade. Depois eu vou mostrar algo bem chocante. E a pandemia traz isso, né? Só para vocês terem uma ideia, tem dados da FAO, que é o órgão que cuida da alimentação, das políticas de alimentação da ONU, prevê um aumento de 10 milhões de famélicos só na América Latina e no Caribe. A Oxfam fala em... Deixa eu ver aonde que eu anotei esse dado aqui. Eu queria trazer esses dados que são dados assim bem estarrecedores. Só um instantinho. Sim, a Oxfam, numa reportagem recente, está prevendo que a gente tenha mais mortes pela fome do que pela Covid-19 nesse ano, né, de 2020. Então, daqui a pouco a gente volta aí um pouco a essa questão. Então, e essa produção de alimentos, né, que tem essa base tecnológica dos insumos, ela é profundamente contaminada. Então, é importante a gente, no Brasil, a gente tem órgãos como a Fiocruz e o INCA, que é o Instituto Nacional do INCA, que a situação de adoecimento em função desse padrão alimentar tem sido tão grave, inclusive com câncer, que essas instituições científicas tiveram que se manifestar nos últimos anos e, inclusive, compõem o movimento agroecológico no Brasil. Né? Fazem parte da campanha nacional contra os agrotóxicos e em defesa da vida, dada a gravidade do que a gente vem vivenciando. Então, vou partir para um outro item que eu estou chamando aqui de desafios. Né? Então, é preciso a gente entender que esses agricultores e agricultoras são os que sustentam o conjunto da sociedade, porque sem alimentação, né, a gente não vive. E esse trabalho, muitas vezes, não é reconhecido, não é valorizado. Né? Tanto que a gente não tem políticas públicas. Né? E aí eu queria colocar aqui alguns desafios. Não sei se alguém já ouviu isso, não sei como é que é a realidade na Alemanha, mas aqui, por exemplo, é muito comum uma pessoa de classe média, sobretudo agora na pandemia, né, ela quer um alimento saudável. Né? Agora aumentou os circuitos curtos de comercialização, vários agricultores e agricultoras estão fornecendo cestas, né, como uma forma alternativa às pessoas que conseguem manter o distanciamento social, em geral a classe média, então conseguem que o alimento venha até a sua casa, mas muitas dessas pessoas são absolutamente contra a reforma agrária. Né? São as mesmas que têm o discurso que são invasores, esse pessoal é um vagabundo, está invadindo terra, né? São as mesmas pessoas que querem consumir um alimento limpo, um alimento saudável. Então, essa é uma questão super importante. Uma outra questão é a invisibilidade dos trabalhos das mulheres na agricultura. Né? Muitas produzem não só alimento, mas saúde, né? Cultivam ervas medicinais, produzem seus artesanatos, e o trabalho é absolutamente invisibilizado. Muitas são líderes comunitárias, negras, né? Que têm vários filhos e estão aí na luta. Então, é preciso que a gente reconheça esse trabalho e que tem crescido agora nesse período da pandemia, de organização, né, de mulheres e de agricultores de uma forma geral para fornecer alimento para comercializando, mas também de forma solidária, que depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então, não faz sentido também a gente ignorar a política ambiental, né, falando da relação campo-cidade, né,
De novo, o impacto que o agronegócio tem na cidade, ela é evidente. A questão da água, por exemplo, né? Cada vez mais a gente tem menos acesso à água potável, né? O consumo, em função, obviamente, de toda essa destruição ambiental, e o que chega em termos de alimento é um alimento bastante envenenado. Não faz sentido, por exemplo, a gente continuar defendendo um tipo de transporte que é altamente poluidor e que essa cadeia do agronegócio, a circulação dos alimentos é basicamente também por rodovias. Então, assim, é um desperdício de dinheiro, de energia, né, de petróleo, tudo que favorece o aquecimento global, sendo que você poderia estar consumindo de agricultores que moram muito mais próximos das regiões, né? E eu acho curioso, porque assim, a classe média brasileira, ela se inspira muito na classe média europeia, né? Assim, em termos de qualidade de vida para os seus trabalhadores, dos direitos, que isso inclui direitos, salários, direitos, né? E as pessoas esquecem que esse padrão de vida que parte da classe trabalhadora europeia tem, que consegue viajar, que consegue consumir tudo basicamente que quer, né? Os transportes públicos que conseguiram ter, né? As teias, isso tudo é muito dinheiro, né? As pessoas, frequentemente, a classe média brasileira esquece que isso, o custo, né, disso foi muito sangue, é um processo que vem desde a colonização. Então, para a Europa ser o que a Europa é hoje, ela só é o que é hoje porque ela matou, né, ela escravizou, ela explorou as suas colônias. E aí, quando a classe, né, e para esse processo continuar, a moeda de troca foi direitos para a classe trabalhadora europeia, e que a gente sabe, todo mundo sabe que não é toda a classe trabalhadora que tem acesso a direitos, né? Os migrantes, sobretudo, sabem disso. Então, é importante a gente falar isso, porque esse mundo caducou, esse mundo está em ruínas, né? E essa desigualdade que acontece no mundo inteiro está batendo na porta da Europa, pelo menos nos últimos 20 anos, e só aumenta, né? Então, é importante a gente não esquecer disso. Por fim, eu queria falar da resistência. O que a gente pode fazer se tem essa situação tão dramática, né? Acho que fome, quando a Oxfam fala disso, né? Essa informação que ela traz para a gente, que a fome vai matar mais do que porque a gente só se fala, a mídia dá um foco, e não é por acaso, é uma situação verdadeiramente dramática, mas se dá um foco muito grande à pandemia da Covid, né? Mas muitos outros assuntos que fazem parte desse contexto em que a pandemia está nos atingindo são ignorados. E a fome é um assunto tabu no mundo inteiro, né? Mesmo nos lugares como o Brasil, onde a fome, com vários lugares na América Latina, na África, na Ásia, eu tenho certeza que na Europa também, a fome é um assunto meio que, né? Como assim fome, né? Sobretudo na Europa, eu fico imaginando, né? Mas ela existe, né? Então, no mundo, o mais dolorido é que no mundo onde há desperdício de comida, onde o que se produz em termos de alimento daria para alimentar a população mundial tranquilamente, né? Mas a gente ainda tem fome. Então, era aí que eu queria chegar acho que eu já falei bastante, vou começar aqui a encerrar, mas falar que, na verdade, essa resistência ela já está em curso. Né? Eu, quando falo aqui, é porque eu já estou nesse movimento e muitos que entrei para um movimento que já existia antes de mim. Né? Então, a articulação, por exemplo, a Articulação Nacional de Agroecologia, ela existe no Brasil desde os anos 2000, acho que o primeiro encontro foi em 2002, o primeiro encontro nacional, ela tem articulação, tem as suas organizações em nível regional. Aqui eu participo da Articulação de Agroecologia Serra-Mar, que tem essa proposta de reunir essas experiências de resistência, né? E que pauta a questão do feminismo, né? De dar visibilidade a esse trabalho das mulheres, porque não adianta você defender a agroecologia
uma produção livre de venenos se as mulheres são espancadas ou, né, porque são múltiplas as formas de violência. Ela pode não ser espancada, mas ela não pode ter acesso ao dinheiro, né? Ela pode não ter acesso à educação, e sendo que ela trabalha e muito, né? Então, assim, a agroecologia, ela é esse campo, eu vou tentar passar aqui para vocês, fiz um slide, né? Mas só para falar que essas resistências, elas existem, né? Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz um pedaço dele na França, com o professor Michel Levy, que discute e participa de um movimento que chama ecossocialismo. Eu fui num encontro internacional dos ecossocialistas europeus, acho que não tinha nenhum alemão lá, mas tinha muitos espanhóis, o pessoal da Suíça foi em Genebra, franceses, né? Então, tem muitos nomes que não necessariamente agroecologia, né? Tem o Buen Vivir aqui também na América Latina, que é muito forte, né? Que tem essa defesa muito forte das comunidades, da cultura, da forma de viver indígena, né? Dos bens comuns. Então, são muitos os nomes. Não necessariamente você vai ter um nome que vai reunir, né, esse processo de luta, que é um processo bastante intenso. Será que eu consigo? Eu estou liberada ainda, né, Patrícia? Tá, vocês estão vendo? Eu não sei se eu tenho que clicar aqui em novo compartilhamento, é isso? Conseguem ver esse slide? Sim, só pode... Coloca na forma de apresentação. Assim, melhorou. Então, eu fiz esse esqueminha só para a gente poder visualizar um pouco de todos os temas aí que atravessam a agroecologia, como esse campo que reúne práticas, saberes, vivências, conhecimento, que pretende construir, colaborar para a construção de um novo mundo que vem aí das ruínas desse que a gente está vendo se acabar. Então, justiça ambiental é um tema importante, né? Ou seja, é importante a gente entender que a produção sustentável tem a ver com igualdade nas relações produtivas entre homens e mulheres, que tem que ter consciência ambiental nas formas, né? Nas tecnologias de produzir o nosso alimento, a nossa comida, a nossa alimentação. Então, justiça ambiental, entendendo que é importante, né, para frear o aquecimento global e as mudanças climáticas. A defesa da democracia, todos nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, né? Então, de políticas públicas específicas para esses agricultores, né, que produzem e sustentam as nossas vidas. Reforma agrária, a importância da construção social de mercados, né? Então, circuitos mais locais de produção. Direito à alimentação saudável, né? Porque algo que é muito importante de ser falado é que dificilmente vai ter lá numa declaração de óbito que a pessoa morreu por fome, mas a fome causa uma série de outras doenças, né? E a situação do acesso ao alimento é tão grave que tem a questão da fome, que é concreta, da subalimentação, que é concreta, mas a gente tem também um padrão de consumo de alimentos que também é adoecedor. As comidas envenenadas provocam câncer e outras doenças. As comidas que são produzidas em larga escala, elas têm pouquíssimos nutrientes. Então, por isso que a obesidade é um problema mundial. As pessoas precisam comer muito mais para se saciarem, né? Então, para a gente ter uma noção de como essa questão da alimentação não é nada simples, né? A defesa dos bens comuns, né? Então, as nossas florestas, nossos rios, a nossa água, né? A nossa natureza, da biodiversidade. Então, é importante que hoje a gente tem não só animais em extinção por conta desse modelo produtivo, mas a gente tem alimentos em extinção por conta desse modelo produtivo, né? Sementes que não existem mais. Então, a gente consome aqui, a gente quer consumir, a classe média brasileira quer consumir o sal do Himalaia, né?
sendo que a gente tem coisas muito mais nutritivas aqui, né? Então, a biodiversidade é essa lembrança, né? A importância do saber popular, né? Então, de reconhecer que nesses territórios há muito conhecimento, né? Esses conhecimentos não estão só na academia. A agricultura, ela também se dá na cidade, né? Então, a agricultura urbana também é importante, a diversidade racial, sexual, religiosa. A gente está num momento de muitos preconceitos e intolerância, né? O racismo é algo... a gente tem que acabar com essa história da ideia, do mito, né? Do homem cordial no Brasil. O Brasil é profundamente machista, o Brasil é profundamente racista, e enquanto a gente não se vê nesse lugar, a gente não consegue mudar, né? E eu acredito muito na agroecologia como um terreno fértil para que essas lutas se somem. Então, acho que era isso. Por fim, eu vou colocar aqui para vocês um outro slide para a gente fechar. Cadê? Estão conseguindo ver? Sim. Então, eu vou mostrar uma cena. Agora saiu, agora. Não, mas vai, é porque... Tá carregando. Essa cena, eu não sei se vocês viram aí, mas saiu no jornal Extra, obviamente agora já nesse período da pandemia, para a gente falar do que é a fome, né, no século XXI, 100 anos depois de Bitita, no Brasil. Troca uma máscara por um alimento. Uma menina, 10 anos, eu acho, 11 anos, negra, né? Século XXI, isso no Recreio dos Bandeirantes, que é onde mora a classe média no Rio de Janeiro. A mãe dela era empregada doméstica, foi dispensada no período da pandemia, ela tem 3 ou 4 filhos e aí precisou ir para a rua para tentar ter alguma renda para poder alimentar a família, né? Então, essa daí é uma cena agora, recente, que expressa um pouco dessa nossa conversa de hoje. Mas, para falar em resistência, deixa eu ver se... Ao mesmo tempo, a gente tem o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem feito uma campanha em nível nacional de distribuição de forma gratuita de alimentos para as populações pobres que vivem na cidade. Então, essa foto aí é de uma iniciativa em Alagoas, no estado de Alagoas, mas aqui próximo da gente, a gente também tem iniciativas, a gente acompanha o assentamento do MST aqui em Macaé, que chama Oswaldo de Oliveira, que eu ia fechar com esse vídeo, mas aí a gente viu que está com esse problema de som, né? Geninha, que é uma figuraça, uma mulher guerreira, que é uma das lideranças lá, cantando, entoando a canção para lembrar que é isso. O MST é um dos movimentos de agricultores e agricultoras no Brasil que estão nessa luta, que estão no campo da agroecologia e que, então, assim, essa primeira cena que é muito chocante, mas a gente tem que pensar que para transformar ela, para que ela deixe de existir, a gente precisa entrar num processo de transição, né? Essa mudança, infelizmente, a gente não sabe quem vai ver essa mudança. Mas o mais importante é que muitos vieram antes de nós nessa luta, nós nos somamos a essa luta e que outros virão nessa luta. Então, eu entendo que essa foto do MST mostra essa resistência e mostra essa transição. É possível, sim, a gente mudar o mundo que a gente está vivendo. E é isso. Eu espero que poder ter apresentado um pouquinho do que é, de como eu vejo a agricultura familiar e a agroecologia, e vamos nos somar aí, Brasil, Alemanha. Inclusive, a gente tem uma rede de consumidores que está fazendo 20 anos no Brasil, que é a Rede Ecológica, no estado do Rio, e ela tem uma campanha,
algumas pessoas na Europa têm contribuído financeiramente, e aí essa rede apoia 5 territórios rurais no Rio, uma delas é o assentamento Oswaldo de Oliveira. Com esse dinheiro, eles estão conseguindo alugar, porque como não tem política pública, né, e esse assentamento em especial que eu estou falando, eles estão sofrendo ordem de despejo e ainda assim estão lá produzindo. Então, eles não conseguem acesso à política pública e, graças a esse financiamento, têm conseguido alugar trator, estão produzindo feijão, estão começando a distribuir cestas, né, vender cestas também. Então, é possível, a gente tem que acreditar que é possível e se envolver e apostar nessas mudanças, né? E trazer as novas gerações, os nossos filhos, né? Para essa compreensão do mundo que a gente tem e do mundo que a gente quer. Obrigada. Patrícia, você está no mute. Você está... Obrigada, Adriana. Obrigada, Suênia, por essas palavras, por esse momento de intercâmbio de conhecimento. Quer dizer, intercâmbio não porque a gente vai entrar no intercâmbio agora, de trocar perguntas e respostas ou explanações. Eu gostaria só, então, de novamente te agradecer pelo conhecimento socializado. E também, em especial, também pelo fato de, apesar de tanta tragédia, apesar de tanta coisa ruim estar acontecendo, da gente terminar com um momento de esperança, né? Que realmente lembrar que, apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo no momento, que existem muitas resistências, existem muitos grupos, muitas pessoas organizadas trabalhando contra isso, trabalhando contra a injustiça, contra a desigualdade, trabalhando por um mundo melhor de sustentabilidade. Eu acho que, com certeza, para a gente fica essa marca. Eu não sei exatamente como funciona no Brasil. Aqui na Alemanha, uma das minhas perguntas seriam como funciona no Brasil a questão de, sei lá, como comprar, como adquirir produtos mais saudáveis, diretos dessas famílias que cultivam. Na Alemanha tem muitos lugares que vendem, talvez sendo também parte de um agronegócio, que colocam lá o selo de bio, o selo de ecológico. Esse alimento geralmente é bem mais caro do que um outro alimento sem esse selo. Mas aqui na Alemanha também eles são, quando é um produto alemão mesmo, eles são extremamente rigorosos. Esse alimento que tem esse selo bio, esse selo ecológico, na Alemanha, ele tem várias restrições, tipo, leva também agrotóxico, mas é bem menos, ou então um frango ecológico, não é um frango que é criado numa jaulinha de 1 metro quadrado. Como é que funciona isso aí no Brasil? Márcio, se o Márcio estiver aí também, Márcio é agrônomo e trabalha aqui na Secretaria de Agricultura de Casimiro de Abreu. Então, ele pode falar para caramba sobre isso. Mas, tudo bem, querida? né, Boa tarde. Márcio? Fala um pouquinho aí, daqui a pouco eu falo um pouquinho, tá bom? Márcio tá aí tá na política pública nessa área. Então, de fato, existe um grande debate aqui, né? Que a gente tenta não fazer uma oposição entre o orgânico e o agroecológico, mas, de fato, o orgânico, assim, acabou sendo um mercado que tem esse selo e que não é qualquer produtor que consegue aderir. Isso tem um preço, isso tem um custo, né? Então, além dele trabalhar muito mais, porque se ele não usa agrotóxico, ele precisa ter muito investimento de trabalho, ele teria que pagar para fazer parte desse selo, que é alguma associação que promove. Mas aí existem formas alternativas. A gente tem, por exemplo, o sistema de... como é que chama, Márcio? O SPG. O SPG, né? Sistema Participativo de Garantias. De garantia. Que é um conjunto de agricultores que eles meio que se autocertificam, digamos assim. Então, eles visitam as áreas, aí tem algum técnico, né, que acompanha e monitora, e aí isso tem um valor também, mas é muito mais barato. E tem muitas formas, mas tem feiras agroecológicas já,
mas o que a gente constrói muito é a perspectiva do que a gente chama de confiabilidade. Por isso é importante, estou com um projeto de extensão que há anos a gente está tentando fazer isso, eu acho que agora na pandemia a gente vai surgir uma oportunidade, que é criar, né, e fomentar e fortalecer grupos de consumidores desses produtos. Porque aí você cria uma relação de confiança, os consumidores, mas também não é a relação pagou-levou, que em geral a classe média quer, isso dá muito trabalho, né? Eu sei que na Europa tem várias experiências dessa, quando eu morei na França tinham vários, né? O CSA, comunidade que, né, que suporta, que apoia, né, os agricultores. Que as pessoas têm que ir, têm que receber, têm que pagar o deslocamento desses produtos, têm que visitar essas áreas para confiar que tem, de fato, uma produção livre de agrotóxicos. Então, tem muitas coisas acontecendo e espera-se que com essa pandemia isso cresça, né? Porque demanda, a gente viu que tem muita demanda. Fala aí, Márcio. Olá, Su. Tudo bem, querida? Olá a todas e todos. Eu não vi o nome da sua irmã, Su. É Patrícia. Patrícia. Oh, Patrícia, tudo bem? Prazer, querida. Já vi algumas Prazer. fotos de vocês aí pela Alemanha, quando eu visitei lá o Claudemar, enfim, Renata. Essa questão, ela muda muito no Brasil, né? Acho que de região para região. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente ainda está se organizando, né? Isso acontece de uma forma ainda bastante incipiente, se organizando ainda muito informalmente, né? Eu defendo que é uma questão cultural, né, que a gente tem de dificuldade de organização. Nós temos amigos em comum, né, eu e a Su, que são agricultores familiares, que disparam via WhatsApp listas de produtos, os preços, informando, né, da taxa de entrega e também do tempo de encerramento de pedido, né? Olha, faça seu pedido até o dia tal e o horário tal, né? Isso chega para a gente. Sem dúvida nenhuma, o preço, os produtos oscilam entre orgânico e agroecológicos, né? Os orgânicos passam por uma certificação formal, nesse caso, uma certificação coparticipativa, que é essa que a Su falou, que é dos sistemas participativos de garantia, onde uma associação de agricultores ela recebe uma chancela do Ministério da Agricultura, né, do governo federal, para que ela faça que ela seja responsável por essa certificação. E no caso do SPG, há o valor é justamente o que a Su comentou da confiabilidade, né? Ou seja, os agricultores se certificam, né? Há um técnico que visita as propriedades e acompanha, né? Agora, os agricultores é que se certificam, quer dizer, um certifica o outro e o outro certifica um, de modo que se um incorrer em algum erro, né, ou descumprir uma regra, isso traz um prejuízo para todo o grupo, né? É uma situação mais formal e, além disso, tem os produtos agroecológicos, né, que não existe uma formalização desse processo, mas, em geral, não usam nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de fertilizante industrializado. Enfim, eu acho que a gente está caminhando, né? Eu não sei, para finalizar, como funciona, né? Mas sei que a região que mais produz produtos orgânicos do país, que é a região metropolitana de Curitiba, né, capital do estado do Paraná, e como é que se organiza esse mercado, enfim. Mas é essa região que tem que hoje ocupa essa posição de destaque. Obrigada, Márcia, por mais esclarecimentos aí de como funciona no Rio de Janeiro e no geral no Brasil. Eu não tinha noção de que as pessoas já estavam se organizando. Quer dizer, não tem uma grande estrutura por trás,
mas elas já estão começando a se esquematizar em pequenos grupos e, felizmente, em maiores grupos em breve, né? É necessário. Eu gostaria só de confirmar que a gente tem agora a nossa hora de trocar ideias, experiências, perguntas e respostas. A gente tem mais uns 15 minutos para isso. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fique à disposição. Eu só gostaria também de fazer um grande pedido para vocês, porque a gente precisa de um feedback dos nossos encontros, das nossas lives, e no chat você encontra lá um link do Google. É um formulário do Google que eu gostaria muito que vocês estivessem só dando um clique lá, sim, 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 se estava tudo em ordem, se estava ok para vocês, para a gente poder se organizar melhor para as próximas lives. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Eu, assim, primeiro, muito obrigada, a palestra muito boa, excelente o tema, muito interessante, passou por vários tópicos, e eu queria perguntar, porque no momento a gente sabe que se fora eu sei que a Dinamarca agora, eu acho que é um país que oferece somente alimentos orgânicos. Se há outro país nessa direção, eles tinham como meta 2020, eu acho que eles conseguiram. Se há outro país também nessa situação, e eu gostaria de saber também, porque eu achei muito legal a Suênia falar que tem esperança que um dia isso mude no Brasil, que há resistência, que tem gente trabalhando nisso para que a situação no Brasil se reverta, porque desde que eu me entendo como gente, eu ouço falar o Brasil tem a monocultura e agora o agronegócio, toda essa situação, eu não sei, é muito bonito ouvir que há esperança, que a gente tem esperança, tenha um grupo que tem esperança que um dia essa situação se reverta, mas quantos anos ainda? Porque realmente quanto trabalho político em cima disso, né? Então, e eu gostaria, assim, de saber também na agroecologia seria uma terceira pergunta sobre a tecnologia mais especificamente usada, como é na agroecologia, se você pudesse voltar e explicar mais isso, só para esclarecer. É isso, as minhas perguntas. Obrigada. Qual foi a primeira? Se tem algum país na direção da Dinamarca ter somente alimentos orgânicos. Tá ótimo. Então, não, eu não tenho resposta, na verdade, para algumas das suas questões. Na América Latina e Central, o que a gente sabe é a Costa Rica. A Costa Rica, ela tem, que territórios livres de transgênicos, né? Então, eles conseguiram avançar, então é uma construção política que os movimentos buscam construir. Então, assim, aqui, na realidade mais pró, não sei te falar da Europa, né? Mas eu sei que aqui nas Américas o que a gente tem é a Costa Rica. A Costa Rica é sempre pioneira, Sui né? generis, não tem exército, mas, enfim, é meio quintal ali também dos Estados Unidos, é meio que é a área meio que turística, né, dos Estados Unidos ali, a Costa Rica, mas assim, tem muita floresta, né, preservada e tem essa produção livre de transgênicos, né, e de agrotóxicos também. Então, isso é o que eu sei aqui mais próximo da gente. Se eu falar desse modelo, né, de produção, né, agropecuária, que é muito assentada na monocultura e continua sendo. Quando que isso vai mudar? Não sei, e talvez eu esteja num momento da minha vida que, assim, não me preocupo com isso. A minha preocupação é em contribuir para que um dia mude, porque é um processo secular, né?
E durante muito tempo se criou, né, assim, a colonização, ela não foi uma colonização de territórios, ela foi uma colonização de corpos, né, sobretudo das mulheres, né, e uma colonização de saberes. Então, durante muito tempo, a gente acreditava, e muitos ainda acreditam, né, que esse modelo europeu do capitalismo industrial, financeiro, que isso é sinônimo de modernidade, é sinônimo de civilização. Só que para que isso, né, então ficava sempre, a história do Brasil tem muito a ver com isso. Não, a gente precisa de mais sacrifício para chegar lá, né, chegar perto. Então, a nossa história sempre foi uma história assim, né, primeiro com o genocídio, a escravização, que continua, né, com outras roupagens. Então, assim, a gente hoje está num momento mundial de levantes, a juventude está acordando, né? Muitos dos nossos pais se silenciaram, a gente tem gerações que ou se silenciaram ou foram silenciadas, né? Porque é um país que tem uma marca da violência, como vários, né? A Europa também teve as suas, né? E na América também, ditaduras que nós tivemos, né? E que agora é um outro tipo de guerra, né? Que se chama guerra cultural, com as mentiras por meio das redes sociais. Ao formar a juventude, assim, ninguém está de bobeira. A juventude também está muito mais esperta, né? Está vendo que se os meus pais que se assalariaram, né? Que sempre trabalhavam de forma autônoma, se sacrificando, hoje muitos não conseguem nem se aposentar. Então, os jovens estão assim, estão numa situação de ver que esse mundo não está dando certo, né? E que bom que a gente tem esse processo, tem alguma consciência para compartilhar, né? E aprender muito com essa juventude. Então, uma juventude que não aceita mais machismo, né? Não tem essa da menina, não. Se o menino falar, não vai sair comigo com essa roupa, e por aí vai. Assim como a questão de vários tipos de preconceito, de opressão, né? Como a questão do racismo, que é absolutamente estrutural também nas Américas, né? E com a particularidade aqui brasileira. Então, eu particularmente, assim, se eu for pensar nessa sua pergunta, eu adoeço, porque assim, eu não tenho uma resposta para ela. Mas o que eu penso muito é assim, que a gente possa, que despertou, né, a consciência. Acho que esse despertar é um primeiro passo para a gente mudar as nossas vidas, né? E não só individualmente, mas transformar isso em lutas coletivas, né? Então, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa fortalecer. Então, eu penso muito por aí. Sobre tecnologia, acho que o Márcio, enfim, sobre todas as questões, todo mundo pode conversar aí, mas sobre tecnologia, a gente vê muito no âmbito da agroecologia, né? A permacultura, a agrofloresta, né? Como alternativas aí para você investir numa biodiversidade, em produção de alimentos. Isso leva tempo. Eu, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é agricultor, ex-aluno, né? É ciência social, já tem uns 3 anos, acho que ele já formou. E ele é um desses que está no sítio com a companheira, com o pai, com a mãe, e que fornece cestas, já tem uns 2 anos ou mais, desde que ele se formou. Antes até ele já estava nessa. E eu vejo o quão, no início, eram tipo 3 produtos, assim, né? Então, assim, agora ele está começando a oferecer mais fruta, por exemplo, muito difícil você conseguir fruta, né? Então, é o que a gente chama de transição, a transição agroecológica. A gente sabe que o mercado está aí, você não consegue escapar totalmente da lógica mercantil. Então, essa transição, e aí é um processo de consciência. Ele está totalmente engajado. Então, assim, ele tem investido na produção dele, né? E também é difícil, tem que ter uma rede de agricultores. Não dá para todo mundo produzir tudo, que isso é uma ilusão. Não tem trabalho humano que dê conta disso. Então, tem que ter um nível, por isso que a organização é algo importante, né? Se a gente ficar pensando só no que eu vou produzir, ou só no que eu vou consumir, a gente vai bater ali na frente. Os limites vão ser sempre muito grandes, né? Acredito muito nessas formas de
coletivas. A agrofloresta, há pouco tempo atrás, muita gente falava que não é possível, né? Em pequenas propriedades. Hoje já tem várias experiências também, né? Então, tem perspectivas, né? Eu não sei se você também quer comentar. O Márcio levantou a mão. Márcio, você gostaria de complementar o que a Sônia falou? Porque a Alice tem uma pergunta, ou queria falar alguma coisa. Eu acho que a Alice, por favor, fale primeiro, depois eu complemento alguma coisa. Oi, Alice, sua vez. Estão me ouvindo bem? Sim, bem-vinda. Uma representante de Ceará aqui conosco. Perfeito. Muito agradecida aí pelo convite. E essa é uma discussão que me interessa, né? Não está no meu cotidiano, né? No meu cotidiano são outras discussões, mas eu acho extremamente importante, porque eu venho de São Paulo, né? Moro aqui há 26 anos, e eu diria que eu fui muito mal criada, né? Nos hábitos alimentares, né? Então, desde o início desse ano, eu sou diabética, né? Enfim, aquelas coisas que quando você vira o cabo dos 60, tu começa a ter tudo, né? E eu nunca cuidei da minha alimentação. As pessoas diziam, você tem que comer isso, tem que comer aquilo, não é nada, né? E aí, por experiência própria, né, eu passei por esse processo, foi um processo muito ruim, né, que me deixou assim, eu diria, quando eu lembro hoje, eu falo, nossa, eu estava maus, né? E eu mudei, tive que fazer uma mudança de hábitos alimentares muito grande, e hoje agradeço, porque inclusive estou aqui podendo, né, exatamente em virtude de toda a mudança que eu fiz. Né? Hoje eu estou pré-candidata a vereadora no meu município, que é Caucaia, né, aqui no Ceará, pertence à região metropolitana. Então, eu acho que a gente sabe, tem o MST, enfim, tem todo um esquema que também no Ceará tem, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, né? Mas eu tenho pensado muito que se a gente não começar a mudar isso desde a época lá da escola, entendeu? Quando a moçadinha tá lá, a criançadinha está participando do beabá, né? E ter também dentro da sua própria alimentação uma qualidade, né? Eu acho que tem que fazer um conjunto de coisas. E aí é onde entra, né? Por exemplo, eu acho que esse momento que participamos do processo eleitoral municipal, né? E essa situação ela atinge diretamente os munícipes, não tem como, né? As crianças que estão lá. Então, eu acho que existem sim possibilidades da gente mudar. É claro que ainda é necessário a gente, né, caminhar, ainda tem uma boa caminhada, porque você vai encontrar aqui, por exemplo, na Caucaia, você tem 23 cadeiras, talvez você tenha 3 ou 4 que possam ser sensíveis a essa discussão. Os outros você vai ter que ralar muito para conseguir discutir, para que as pessoas entendam a importância da mudança alimentar, né? Que isso vai interferir na questão da saúde, vai interferir em um bocado de coisa, né? Mas é um conjunto de coisas. Eu só acho que a gente não deve nunca perder a esperança. Eu venho de movimentos, né, em que a gente viu nascer. Em 78, o movimento LGBT, o movimento de mulheres, né, foi tomando uma outra força, um outro processo, e que se nós nos abalássemos, né, e claro, a gente se abala, não tem a dúvida que a gente se abala, né, nós não teríamos chegado aonde chegamos, porque nós temos um caminhar. Né? Então, assim, quem está nessa discussão, né, da agricultura familiar, também acho que era legal olhar outros movimentos para ter como estímulo. Né? A gente sabe que não está fácil, não está fácil, entendeu? Mas assim mesmo a gente conseguiu ter algumas caminhadas, e essas caminhadas foram feitas porque os movimentos se organizaram, os movimentos se fortaleceram entre si e foram caminhando. Tudo que você tem de colocado, e você sabe disso, você mora aqui, eu estou falando aí agora
no caso da Suiane, né? Suênia, né? Tudo que se tem hoje de políticas públicas, elas são reivindicações dos movimentos, né? Os movimentos que vieram colocando, que vieram fazendo. E esse é um processo. Eu morei numa aldeia indígena aqui, já fechando, que é o Genipapo Canindé, que inclusive teve a primeira cacique mulher do Brasil e, quiçá, da América Latina e do mundo a ser cacique. Já tem mais de 30 anos atrás, que é a cacique pequena. Então, a gente ficava perturbada, porque a gente via que as árvores frutíferas, as frutas caíam no chão e eles não faziam nada. E aí a gente começou a fazer suco, catar, fazer suco, congelar, entendeu? E aí eles foram vendo, né? Então, é um processo, porque eles também foram perdendo uma série de coisas, né, de valores por conta da influência da gente, né, do branco dentro dessas aldeias que interfere. Então, hoje não, hoje eles já estão mudando, eles estão fazendo uma série de outras coisas para conservar esses processos. Então, essa é uma luta que eu dou parabéns a quem está dentro dela, a você, ao Márcio e talvez outras pessoas que estão aqui, né, e que eu estou aqui para aprender. Eu quero aprender, eu quero saber como é que eu posso, né? Se as deusas, Deus e as deusas acharem que eu posso estar sendo representante no meu município, vocês tenham certeza que eu vou procurar vocês para ter uma aliada, entendeu? Para dizer, olha, faça esse caminho, pensa assim e tal, porque eu confesso, eu não sei. Né? Essa foi uma das coisas que me trouxe aqui, é aprender, entende? Porque eu acho que é necessário, porque eu vi o resultado disso na minha vida. Né? Então, não sou aquela exímia transformação, né? Eu ainda escorrego num pãozinho ou numa coisa que eu não devia comer, mas você sabe, a gente não é perfeita, né? Nem Deus foi, mas eu estou aqui para isso, para aprender e fazer essa ponte, que quem sabe a gente possa ainda lhe procurar o Márcio, para ter alguma orientação e ver como que a gente pode caminhar. Mas eu acho que uma das soluções é a gente começar aquela coisa do filho ensinar para o pai que ele tem que mudar o hábito, ao invés de ser uma besteira, então eu faço alguma coisa que seja legal, entendeu? Para contribuir para a alimentação, né? E fortalecimento dessa criança, desse jovem e da família como um todo. Ok? Obrigada. Obrigada, Márcia. Desculpa. Alice, obrigado. Prazer falar contigo. Também estava nessa mesma luta sua como pré-candidato até há poucos dias, mas infelizmente não pude continuar. Te desejo muito sucesso, né? E muita perseverança e muita força também, que é necessário. Bom, tentar fazer uma síntese. A questão da tecnologia no Brasil é altamente complexo, não a criação dela, né? As tecnologias existem e elas são apropriadas pelos agricultores familiares, eles mesmos desenvolvem como grandes observadores da natureza. Os institutos de pesquisa também produzem tecnologia, né? Mas não conseguem aplicar essa tecnologia, e isso é um problema. O maior problema, em verdade, é essa desigualdade existente dentro do país. O Brasil é um país muito desigual, né? Associado a isso, o causador de parte disso é essa descontinuidade política que o país vive, né? Então, a sucessão de governos, a gente conseguiu fazer grandes investimentos aí no governo que era do Partido dos Trabalhadores, né? Não só na educação, mas na ciência, na pesquisa, e hoje a gente regride de uma maneira assombrosa, quase que inacreditável, né? Então, com essas desigualdades, né, quer dizer, essas tecnologias, elas são reflexos, a falta dessa tecnologia é reflexo justamente de políticas públicas, né?
Nós não temos políticas públicas com força, com potência voltada para a agricultura familiar, né? Tudo que foi conseguido, tudo que é conseguido, é feito a um custo muito alto, né? Depende muito dos movimentos sociais populares, de alguns parlamentares, como diz Alice, que são sensíveis a essas questões, de muita briga, na verdade, para mostrar aquilo que é óbvio, né? Que o que está na mesa do brasileiro no dia a dia é produzido pela agricultura familiar e não pelo agronegócio. Mas hoje, e eu acho que ainda durante algum tempo, os olhares são voltados para o agronegócio, né? Por ser uma commodity, por ser um conjunto de commodities que estão na Bolsa de Valores, por ser responsável pelo superávit do Brasil nos últimos anos, né? Na balança comercial positiva. E aí a gente precisa considerar, né, nessa continuidade, né, a nossa busca pela transformação, não necessariamente em busca de responder a todas as questões que são altamente complexas e a gente não consegue respondê-las, né? E a gente precisa ter uma atuação em nível local. A gente interagir mais com municípios, né, que já experimentaram ou se lançaram em novas experiências. Nós temos no Brasil alguns desses municípios. Por exemplo, vou falar de algo que nos ajudaria muito e que aqui no Rio de Janeiro nós temos um atraso gigante, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Por lei, os municípios precisam adquirir merenda escolar, né? E, obrigatoriamente, 30% dessa merenda escolar deve ser adquirida de agricultores familiares. E aqui no Rio a gente engatinha com isso, né? Aqui os municípios não conseguem comprar dos seus agricultores familiares, porque nós temos um problema, um abismo, por exemplo, de regularização fundiária, né? Essa é uma outra questão. Um país que não conseguiu fazer reforma agrária e que não se esforça para construir políticas públicas para isso, ainda deve padecer muito tempo, né? Por conta desse problema de ordenamento fundiário. Então, o agricultor familiar não tem documento da terra que o credencie para participar daquela chamada pública para a compra de merenda escolar, né? Ou seja, ele não consegue vender, né? No município onde nós moramos, eu e a Suênia, por exemplo, os editais são lançados há anos e nunca nenhum agricultor familiar do município conseguiu participar dessa venda, né? Que é um valor para o agricultor muito bom, né? É um valor, eu diria, mais do que justo para o agricultor, mas o município não se preocupa, né, em resolver essa questão do problema fundiário, né? E aí tem alguns municípios no país que já criaram o seu próprio PAA, seu Programa de Aquisição de Alimentos. Putz, acabou a bateria. Alô? Ele saiu? Não. Marta, a gente não está discutindo. Assim, a gente só tem mais 5 minutinhos. A Domingas queria falar alguma coisa. Acabou a bateria dele, ele citou que acabou a bateria. Sim, que pena. Então, era bem interessante já mostrar o que a gente está fazendo. O tema que ele está falando. Sim, o tema é extremamente interessante. A gente tem pouco tempo, mas só foi para dar um input, que eu acho que é bom para muitas de nós. Muitas de nós desconhecem o tema, só para a gente ter curiosidade, aprender um pouco mais, de perceber que as coisas estão todas ligadas. Não dá para falar sobre agronegócio sem falar sobre educação, sem falar sobre políticas públicas, sem falar sobre feminismo, racismo e por aí vai. Mas eu só queria perguntar a Domingas, porque a Domingas queria falar alguma coisa. Domingas, você gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente poder fechar?
Não, agora. eu queria perguntar, você consegue me ouvir agora? Sim, agora sim. Sônia, eu queria te perguntar, quando você falou que dos pequenos agricultores ou da agricultura familiar, nós temos uma amiga, a Patricia, que é a Márcia, que ela mora nos Estados Unidos, eu acho que é Viscosinho, onde que ela mora. E lá eles têm um sistema, mas eles produzem, e a feira é como se fosse uma associação, e eu comentando com ela me disse que tem mais de 300 famílias, eles trocam, Sônia, eles não vendem, não tem dinheiro entre eles. Eles trocam a alimentação, os alimentos, legumes, verduras, fruta, entre eles. E eu queria saber se no Brasil também tem esse sistema, porque eles produzem, né? E você não é dinheiro. Trocam as mercadorias entre eles. Então, é como se fosse uma associação. Para você participar, você tem que produzir, né? Eles não vendem para pessoas de fora, ela disse só se sobrar mesmo. Então, eu queria saber se no Brasil também tem esse sistema deles. Lá é bem grande, né? Porque são 300 famílias, eu achei que era muito. Talvez, na minha cabeça era muito, vai ver, nem são tantos assim. Mas eu queria saber se tem isso também nessa parte da agroecologia, se as pessoas, as famílias que produzem também fazem isso entre elas. Tá me ouvindo? Paty? Sim, eu estou ouvindo. A Suene que está sem poder falar. Agora, Suene. A Martinha não queria falar? A gente vê quem ainda quer falar e eu fecho. Alguém tem mais alguma dúvida? Sempre eu tenho que dar a minha vírgula para ficar calada, né? Nós, como educadores, sabemos que é uma questão de educação e é muito difícil na nossa educação desconstruir. Na grande realidade, a gente vai precisar desconstruir, porque a nossa política aí se fez com que, na grande gama econômica, sabemos que dois nichos de mercado são muito grandes no nosso país. Um é a alimentação e a outra é farmácia, medicamento, laboratório. Então, eu preciso matar o povo. Preciso do povo para poder medicá-lo. E aí é muito importante colocar na alimentação coisas gostosas e que não sejam boas. Porque eu vou adoecer esse ser humano, essas crianças, daqui a 20, 30 anos eu vou adoecer, vou levá-lo a um quadro doentio, vou tê-lo economicamente, que vai ser muito viável. Então, eu preciso, na educação, sabemos que as nossas crianças, nossos bebês precisam ser reeducados no que é melhor, a agroecologia como um todo, a importância da mola mestra, né? Que é uma mola mestra que nós estamos vivendo. Nós estamos falando aqui de uma mola mestra. É um ciclo da vida, é um cicloso. A nossa alimentação de hormônio está vendo nossas crianças crescendo demais, fora do normal, crescendo fora do contexto, a alimentação sendo ruim, a sintetização, as coisas sintéticas tomando um poder muito grande. Nossa, existe aí, e a gente tem que desmistificar isso tudo na cabeça dos nossos pequenos para daqui a 50 anos fazer diferença, não quando nós estivermos aqui, como maravilhosamente vemos de uma educação, damos continuidade, a gente não tem que dar esse passo aí para frente, porque isso tem que dar há 50, 100 anos à frente. A gente não vai estar mais aqui, mas a gente precisa fazer uma mudança real para que daqui a 100 anos o nosso mundo possa sobreviver melhor, porque do jeito que está, é meio discrepante dizer que os povos estão vivendo mais se estamos envenenando mais. Nós estamos envenenando, está sendo envenenado. E aí a gente tem que mudar essa educação. De alguma forma, a gente tem que mudar. Os nossos bebês aí tem que alterar esse contexto. E aí é destruir, né? Porque nós passamos 30, 40, 50, 60 anos construindo erro. E aí nós visualizamos essa nossa necessidade agora de mudar. Temos que mudar ou vamos
criar daqui para frente jovens mentes. Porque a gente já está pensando, né? Nossa destruição, a destruição do nosso mundo todo. Sim. E sempre minha vírgula aí, que eu acho que eu estou aprendendo muito com vocês. Eu tenho... Nossa, eu vim com um pensamento e foi outro completamente diferente, e reconheço essa dificuldade nossa, reconheço essa nossa dificuldade. E como nós mudarmos essa mola mestra, que precisa de uma educação um desejo muito grande de mudança. A gente precisa ter essa mudança para os nossos pequenos, não para nós, passando, mas para os nossos pequenos é muito importante, é muito valioso. Sim. Essa é a minha colocação. Obrigada, Marta, pela colocação. Com certeza, a educação é uma mola mestre nisso tudo. A gente também tem mania de colocar as crianças serão o nosso futuro, mas a gente tem que construir um futuro melhor para as nossas crianças, né? A gente também ainda tem grande responsabilidade nisso. Só gostaria de colocar, para a Suênia poder fechar, a Maria Almeida, ela escreveu que ela está muito emocionada participando dessa reunião. Ela é assistente social, amiga da Suênia, mas ela está aqui muito mais em memória do seu pai, que faria 100 anos no próximo mês, e que ele, até o fim da vida, em abril do ano passado, levantou a bandeira da agroecologia, da permacultura e colecionava artigos sobre isso. O seu lema era: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, fechando com esse, apesar de tudo, continuemos esperançosos e trabalhando pelas mudanças. Eu queria agradecer a Suênia mais uma vez a participação de todos vocês nessa noite ou nessa tarde com a Embradiva, com a Suênia. Lembrando que no próximo dia 12, a Embradiva vai estar às 2 horas no horário alemão e às 9 horas no horário brasileiro, falando sobre a gente mesmo, a gente fazendo uma autorreflexão nesses tempos de pandemia. E só lembrando para vocês, por favor, deem um clique aqui no nosso Google formulário para dar o feedback sobre o tema. Suênia, a palavra a você, agradecendo por esse momento, agradecendo a todas por esse momento de conhecimento. Estão me ouvindo? Então, na verdade, eu que agradeço muito ao convite. Eu que fiquei muito emocionada agora, Maria. Lembro do seu pai. Acho que bom, né? Assim, a gente falando de resistência. Tem poucos anos, né, que ele faleceu, acho que uns 2 anos ou 3, não lembro. Ou seja, quase chegou aos 100 anos e ali. Eu lembro dele lá na feirinha, da Enseada das Gaivotas, vendendo o mel dele. É um símbolo para a gente de resistir. Que bom você tinha esse símbolo aí do seu ladinho, né Maria? Sua mãe e seu pai. Que emoção mesmo. E eu acho que para fechar, acho que Márcio, Marta, Alice falaram muito dessa questão chamar atenção para a questão da educação e da dimensão política, né? Eu vejo esse momento de crise profunda que a gente está vivendo, né? A gente tem várias brincadeiras, né? Tipo assim, acho que a mais que a gente ao menos isso é muito bom do brasileiro, que é rir, ironizar as nossas próprias tragédias, mas de uma forma crítica e inteligente também. Mas, assim, se você está passando por essa pandemia e está tudo bem com você, tem alguma coisa errada, na verdade, né? Então, assim, essa crise é uma crise que veio... A gente só muda quando encara uma crise, né? Tudo é assim, no trabalho, mudar de trabalho, casamento, de cidade, né? Então, assim, você precisa passar por uma crise. E o mundo precisa mudar, então acho que a gente tem que ver o que a gente, apesar de todo o sofrimento que isso envolve, né, a gente tem que entender que essa crise é um chamado para a mudança, né? E é uma mudança que começa por nós, e eu acho que ao começar verdadeiramente por nós, não só no discurso, né, mas em mudanças cotidianas mais efetivas, a gente vai se somando com outras pessoas, isso cresce, isso vira um grupo, isso vira uma militância, mas é uma militância que não é só retórica, né? Ela tem experiência para mostrar. Então, é a famosa paciência histórica, né?
E a política era muito ampla. Eu concordo muitíssimo. Aliás, parabéns, Alice, parabéns, Márcio, porque eu acho, respeito, admiro profundamente quem se coloca para disputar eleições, né? Acho que é super necessário, e acho que tem pessoas com essa vontade, com esse perfil, porque é um ambiente difícil, né? Um ambiente duro, mas é necessário. Então, é um espaço político que precisa ser ocupado. É só a gente ver o exemplo do governo federal, né? Não dá para a gente dizer que, né, tudo que disseram, né, que vai ser contra a corrupção, vai acabar com a corrupção, é tudo contrário, né? Então, assim, isso mostra que a gente não pode ser leviano, a gente não pode ser irresponsável. E os movimentos, eles precisam continuar estando junto da população nessas experiências, mas também apostando na via da política institucional. Então, a experiência que eu acho interessante da articulação de agroecologia é que, nas últimas eleições, a gente escreveu a articulação de agroecologia do Rio, a gente escreveu uma pauta política, a gente foi atrás dos candidatos. É isso aqui, vocês vão se comprometer com essa pauta política, né? Assim, seu mandato vai estar comprometido com a agroecologia, e agora a gente vai fazer isso de novo no nível municipal. Aqui em Rio das Ostras eu estou fazendo parte do Fórum Popular da Natureza, estou nesse grupo que está escrevendo esse documento. A gente vai atrás dos candidatos, vocês vão estar vão se comprometer politicamente com a pauta socioambiental, e dentro da pauta socioambiental entra o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Lembrando que as escolas no campo têm fechado no Brasil, então muitas vezes as crianças têm que ir para a cidade, né? Olha que legal seria se ela estivesse lá na cidade comendo a comida que seu pai e sua mãe estão produzindo. Falar disso com orgulho, né? Mas é uma luta, e é uma luta que está caminhando, né? Com todas as dificuldades, mas está caminhando, e vamos juntos e juntas, porque o mundo precisa. Um ótimo final de domingo para todas e todos aqui presentes, e tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras conversas, né? E que a partir daqui a gente pode fomentar um pouco conhecer no nosso município se essas políticas estão sendo implementadas ou não, o que a gente pode colaborar, se tem grupos de consumidores, né? Está tudo aí acontecendo, e às vezes falta uma janelinha abrir para a gente se somar. Obrigada. Super, agradeço. A Suene depois ela vai disponibilizar em Bradiva o material, e a gente passa depois para vocês por e-mail ou por WhatsApp, tá bom? Grata, boa semana para todas vocês. Até o próximo encontro. Obrigada a todas. Obrigada, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.